poucas coisas são piores do que você ter uma dívida, do que estar negativado. E eu já passei por essa experiência porque eu fali a minha primeira empresa. Quando nós temos uma dívida, essa dívida não resolvida, ela atrapalha o nosso desempenho, ela atrapalha a nossa profissão, o nosso trabalho e também a nossa família. Na maioria das vezes, quando você tem uma dívida e você não consegue resolver isso, é necessário que você gaste muita energia para desenvolver algumas atividades ou até mesmo dentro de uma criatividade lógica você conseguir resolver aquele problema. Porque você trabalha nos financiamentos e isso vai impedir o teu crescimento efetivo. Eu, quando quebrei a minha primeira empresa, fiquei com uma dívida superior a 30 mil reais, né? Logo quando terminei a faculdade, e isso me impediu de um crescimento efetivo naqueles primeiros anos da minha carreira. Mas eu utilizei 3 chaves para resolver esses problemas e eu quero te ensinar. Então, se você quer aprender 3 chaves para poder resolver o problema das suas dívidas, fica comigo nesse vídeo, mas também dá o like, compartilha com teus amigos para que essa mensagem possa, alcançar mais pessoas e aí alcançar melhor também os seus resultados na sua prosperidade. Vamos lá? Começamos? Para que você possa, o primeiro passo para que você possa resolver as suas dívidas é mudando a mentalidade. Você sabia que empresa não quebra? Sabia disso? Quem quebra é o dono. Quando eu digo que quebrei a minha primeira empresa, na verdade é porque na minha mentalidade, dentro da minha conjuntura de pensamento, eu estava quebrado. Eu estava sem dinheiro. É necessário que você compreenda que a empresa é uma pessoa jurídica. É uma empresa, é um conjunto de bens que desenvolve uma atividade ou venda de serviço ou produto. Essa empresa, ela não tem uma imaginação, um raciocínio lógico. Então ela não tem como quebrar. Uma empresa não quebra. Ela pode estar sem dinheiro, mas ela não está quebrada. Então quem quebra é o dono. Quem vai falir é o dono. A mentalidade dele de desespero, de medo, de não alcançar os resultados que ele quer. E por isso foi que eu quebrei. Porque eu comecei a ver uma grande quantidade de dívidas, de fatura de cartão de crédito, de valores que eu não conseguia pagar, e também de despesas que eu tinha, despesas mensais fixas, que eu não conseguiria resolver ou quitar naquele mês. E por conta disso, o desespero e o medo tomaram conta dos meus pensamentos. Eu já ensinei em outros vídeos como você gerir os pensamentos, né? Você utiliza uma técnica chamada DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Mas eu não sabia disso na época. Eu poderia ter duvidado de que eu não sairia daquela situação, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é: poxa, eu cheguei no momento que eu não consigo mais pagar, e agora? Como é que eu resolvo isso? Eu não tenho condições, não dá mais para mim, né? Eu quebrei, e essa mentalidade toma conta de você. Mas quando você duvida de que aquilo ali não é algo determinante para o seu futuro, não é o fim, por exemplo, e você compreende que é só uma fase, e que toda fase, mesmo que seja muito difícil, ela tem um fim, né? Ela vai se encerrar, você começa a criar expectativas no futuro, a projetar, a pensar, a criar. Sempre que você tem uma crise, tire o S, né? E crie. Você tem crise, você tira o S e fica crie. Inove. Quando você cria, você tem uma mente criativa, você desenvolve saídas para aquela situação difícil. E eu não tinha isso. Então é necessário que você mude a sua mentalidade, que é a primeira chave que nós chamamos de metanoia. O que é metanoia? É mudança de pensamento. Lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia, que fundamenta muito bem isso, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Assim que eu mudo a minha mente, mudo o meu entendimento sobre uma situação, eu consigo transformar tudo à minha volta. Então, se você mudar a sua compreensão, a sua ótica, a sua visão sobre determinado tema, assunto, uma fase da sua vida, você começa a resolver. Mas eu vou dizer para você uma coisa: a metanoia, ela não pode ser quando está chegando uma consequência para gerir problemas. Você tem que mudar agora. A sua situação financeira, você não pode deixar ela chegar no nível que eu deixei ela chegar.
É por isso que eu estou te ensinando isso agora. Mas fique calmo se você já está no meio, no olho do furacão, tá certo? Se você está aí, mude a sua mentalidade agora. Faça isso. Pense que essa fase, ela é só mais uma fase da sua vida. E assim como uma montanha russa, nós muitas vezes estamos na parte superior e vai ter momentos em que nós chegamos numa fase mais baixa, né? A nossa vida é composta de momentos de altas montanhas, mas também de vales. É necessário passar por vales, né? Vales difíceis, caminhos difíceis. Mas a partir do momento que você muda o seu pensamento, você consegue alcançar novamente aí o topo da montanha. E como é que eu mudo o meu pensamento, Caio? Como é que eu posso mudar? Eu vou te dar uma estratégia agora para impactar diretamente nessa metanoia. Primeiro, é você mudar o seu ambiente. Você está cercado de pessoas, talvez, que não tenham criatividade ou ideias suficientes para que você saia dessa situação difícil. E isso vai fazer com que se torne mais difícil a mudança do teu pensamento, a mudança da tua mentalidade. Então, siga esse trajeto, tá certo? Novos caminhos geram novas pessoas geram novas ideias, e novas ideias geram o quê? Novos resultados. Einstein, por exemplo, ele disse o seguinte: tolo é aquele que acredita que vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer ter novos resultados ou outros resultados, você precisa fazer coisas diferentes. Mude a sua ambiência, mude o seu caminho. Encontre pessoas que tragam para você, que vai induzir você a ter uma nova compreensão sobre aquilo. Pessoas que já passaram por essa situação, assim como eu estou te ensinando agora, não é? Você mudou o caminho e encontrou novas pessoas. E eu já passei por uma situação difícil de quebrar uma empresa e me endividar muito. Então eu estou te ensinando. Eu já passei por isso e vi que é só uma fase. Então essa fase vai passar desde que você mude a sua mentalidade. Não está quebrado. Essa fase, você pode estar sem dinheiro agora, mas você não está quebrado, você só está sem dinheiro. E daqui a pouco isso vai mudar, desde que você complemente as suas atividades dentro da sua vida. E como é que eu faço isso, Caio? Como é que eu posso complementar a minha compreensão? Eu já mudei a mentalidade, ok. Essa fase não é o meu fim, isso aqui eu consigo modificar, eu sei que eu consigo. Mas como é que eu faço para poder resolver isso de uma vez por todas? Use o mecanismo da inteligência financeira, que é a segunda chave que eu vou te ensinar hoje, tá certo? A inteligência financeira, a gente criou um método, junto com um sócio que eu tenho, que cuida da parte de gestão financeira, que é o método G2PI. É ganhar e saber ganhar, mas gastar sabendo gastar, poupando e investindo. Então veja, você vai a partir desse momento compreender o seguinte: uma coisa que meu pai sempre me dizia: meu filho, crise se vence com trabalho. Como é que eu posso ampliar o meu trabalho agora? Se você está passando por um momento de crise e você está com muitas dívidas, não importa se você é advogado, se você é gestor de marketing, se você é vendedor, se você é empresário, empreendedor, não importa. Se você tem muitas dívidas e não está sabendo lidar com elas, você vai utilizar um método da inteligência financeira, aprender a ganhar. Você vai criar uma nova fonte de renda, tá certo? Essa nova fonte de renda pode partir do zero, você não precisa investir dinheiro nela agora. Essa nova fonte de renda pode ser algo que você possa vender, um serviço ou um produto seu, para ampliar a sua renda. E quando você fizer isso, essa nova renda vai começar a pagar as suas dívidas. Nessa negociação que você vai fazer, a gente vai chegar no terceiro passo ainda, você vai conseguir saldar ela, resolver ela com essa nova fonte de renda que foi criada. Ou seja, você aprendeu a ganhar. Lembre-se, meu pai me dizia o seguinte: quem tem dois, tem um. E quem tem um, não tem nenhum. Então você precisa ter pelo menos 3 fontes de renda. Porque uma é a sua maior fonte de renda e essas 2 são acessórias. No momento que essa estiver ruim, eu tenho outras 2 para me sustentar. Certo? Mas, Caio, eu só tenho uma. Crie outra. E depois, crie a terceira. Tá certo? Você vai aprender a ganhar. Mas você tem que também aprender a gastar. Você não pode gastar tudo que você ganha, tá certo? E eu vou fazer uma pergunta agora. Se você tiver uma dívida de 10 mil reais e eu te der esses 10 mil,
Você vai quitar essa dívida? Se você quitar, você vai ficar sem o dinheiro. Tudo bem, você vai ficar sem a dívida, mas vai ficar sem o dinheiro. Se você pegar esses 10 mil e investir, essa nova fonte de renda vai pagar a tua dívida e você, depois de quitar da dívida, vai continuar com a fonte de renda. Você compreende? Então, inteligência financeira não é só saber ganhar, mas também saber gastar, saber investir. E a poupança é muito importante. Eu já até falei sobre isso, né? Existe um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Sabe o que ele fala? O primeiro passo para que você saia das dívidas é poupar 10% daquilo que você ganha. Você começa a armazenar, poupar, guardar. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, você tem aquela reserva ali em que você pode se dar por satisfeito, utilizar ela para poder resolver aquele problema. Tá bem? Então, primeira chave, metanoia. Mude o seu pensamento. Não importa o quanto seja difícil essa dívida ou quanto seja impactante na sua vida, ela vai se resolver. Segundo, você precisa aprender inteligência financeira, ganhar, gastar, poupar e investir também, tá certo? E o terceiro passo, o último, é negociação. Aproveite as oportunidades. Na negociação, eu vou dar um exemplo meu, tá certo? Eu tinha crédito educativo para poder pagar minha faculdade de Direito. E ao final eu fiquei com uma dívida de mais ou menos 25 mil reais. Só que depois de um tempo pagando juros, com dificuldade, atrasando parcela, o que foi que aconteceu? Surgiu uma medida provisória em que me dava um desconto para quitar em parcela única, um desconto de 80%. E eu consegui quitar aquela dívida com um desconto assim absurdo, surreal. Nas negociações você precisa utilizar essa estratégia. Verificar a possibilidade de quitar com um desconto grande, ou pelo menos negociar parcelando sem juros, ou fazendo a troca de dívidas. Verifica a taxa de juros de uma e verifica a possibilidade de um empréstimo com taxas menores, quita essa dívida e paga o outro com taxas menores. Então, na negociação, você precisa fazer cálculo, verificar se é bom para você e utilizar as oportunidades que aparecem. Tá certo? 3 passos, só para que a gente possa resumir agora. Primeiro, metanoia. Mude o seu pensamento e a sua visão. Mude a mentalidade. Segundo passo para resolver suas dívidas, aprenda sobre inteligência financeira. Aprenda a ganhar, desenvolva mais fontes de renda. Aprenda a gastar, gaste com consciência. Poupar e investir são os melhores métodos. E o terceiro é negociação. Aprenda a negociar e a se apegar às oportunidades que vão aparecer e você vai conseguir resolver isso. Se você gostou, dá um like, não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos essa mensagem para que você possa prosperar no ano 2023. Um abraço, até o próximo vídeo.